Veja agora o terceiro episódio da grande série Raízes Gaúchas, produzida e apresentada pela nossa equipe do Rio Grande do Sul. Está localizada em Cruz Alta. O tema é a Guerra dos Farrapos, ou seja, a Revolução Farroupilha, a guerra civil mais longa do país, foi motivada pela insatisfação dos estancieiros e charqueadores gaúchos com os altos impostos cobrados pelo então governo imperial. Dá uma olhada. Está no ar o terceiro episódio da série documental Raízes Gaúchas, aqui pelo Canal do Boi. Vamos falar sobre a Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, que foi o maior e mais duradouro conflito civil da história do Brasil. Foram 10 anos de guerra. O termo farrapo se referia aos trajes maltrapilhos que os rebeldes usavam. Quer saber mais? A partir de agora, entramos em mais um capítulo da história gaúcha. Vem com a gente. É a série Raízes Gaúchas, andando no lombo do tempo. A Guerra dos Farrapos, também chamada de Revolução Farroupilha, foi o mais longo movimento de revolta civil brasileiro. Eclodiu na província do Rio Grande do Sul e durou 10 anos, de 1835 a 1845. A Revolução Farroupilha foi um movimento de revolta promovida pelos ricos estancieiros gaúchos, denominação dada aos proprietários de grandes fazendas, criadores de gado da região. Os interesses econômicos desta dominante classe estão entre as principais causas do movimento, que posteriormente apresentou um sentimento separatista. A província do Rio Grande do Sul tinha uma economia baseada na pecuária com a criação de gado e produção do charque. Economia esta que via-se enfraquecida pela concorrência desleal do charque platino, comercializado no Brasil com impostos mais baixos e preços menores. O Império Brasileiro começou a achatar o preço do charque e favorecer a importação do charque platino, que usava mão de obra assalariada. Então, nesse momento, veja bem, o Rio Grande do Sul precisava que as taxas do sal, do charque, da erva mate, esses produtos, o couro, tivesse um imposto relativamente bom, um custo bom, e isso foi exatamente o que aconteceu ao contrário. Os custos passaram a se elevar e eles favorecem, então, com a baixa do imposto dos produtos platinos, principalmente o charque. E aí há algumas respostas políticas de ambos os lados, essa coisa toda. E chegou um momento em que se deflagram a Revolução. Nós, os gaúchos, estávamos acostumados a defender as fronteiras para o Império do Brasil, sempre, do ataque dos castelhanos, das invasões. E chega esse momento, o Império vira as costas. Por isso que, na verdade, o fator econômico foi o principal, mas também há um fator de respeito que parece que foi quebrado naquele momento, Então, tudo isso nos levou a esse que foi um dos períodos mais extensos, talvez, da história brasileira, de uma revolta de um lugar que se emancipa do Brasil, vou usar essa expressão, cria um país, que se torna independente e briga contra o Império Brasileiro. Os grupos políticos defensores da autonomia administrativa da província aliaram-se aos estancieiros e a rebelião estava pronta. Em setembro de 1835, o principal chefe do movimento de revolta, Bento Gonçalves, comandou tropas farroupilhas que dominaram Porto Alegre, a capital da província do Rio Grande do Sul. O governo central reagiu imediatamente, mas não conseguiu derrotar os rebeldes. A Revolução Farroupilha expandiu-se e, em 1836, os rebeldes proclamaram a República do Piratini, também chamada de República Rio-Grandense, sendo esta a única revolução brasileira a implantar a sua própria Constituição, dando posse aos seus ministros. Em 1836, quando o general Neto proclama a República Rio-Grandense, ela deixa de ser uma província e passa a ser um país. E aí acontece o que? A luta entre um país contra o outro, entre a República Rio-Grandense e o Império Brasileiro. E aí nós temos a Guerra dos Farrapos.
né? Então é uma nomenclatura histórica que se utiliza justamente para caracterizar esses períodos assim. Veja bem, foi tão intenso isso aí que durante 10 anos nós tivemos esse arrasto por todo o território rio-grandense, de norte a sul, com tropas se movimentando, com mortes, combates, isso e aquilo. E isso não foi diferente em todos os quadrantes do Rio Grande do Sul e aqui em Cruz Alta principalmente, né? Bento Gonçalves tornou-se o primeiro presidente. Chegou a ser preso em combate e foi conduzido à Bahia, de onde conseguiu fugir e reassumir o comando do movimento Farroupilha. Bento Gonçalves havia sido preso e levado para lá. Pois bem, a maçonaria da Bahia maquinou um jeito de fazer a soltura do Bento, né, para ele liderar a revolução aqui. E isso acontece. Só que mais tarde, a maçonaria baiana vem cobrar esse dinheiro usado para a soltura lá, aqui em Cruz Alta, né? Da coletoria, quando estava aqui o ministro da Fazenda, o Domingos José de Almeida, veio um personagem da Bahia fazer essa cobrança. Então, é um envolvimento muito interessante. E tem um outro personagem que ficou preso e não pôde escapar lá no Rio de Janeiro, porque ele não passava pelo buraco da cela, que é o Pedro Boticário. Em 1839, o movimento Farroupilha conseguiu ampliar-se. Forças rebeldes comandadas por Giuseppe Garibaldi e Davi Canabarro conquistaram Santa Catarina e proclamaram a República Juliana. A questão da República Juliana recém havia sido maquinada, digamos assim, em Santa Catarina, e em Curitibanos, um lugar em Santa Catarina, acontece um dos conflitos mais interessantes, importantes para a história, né, desse período revolucionário, dessa guerra toda aí. Quando as tropas de Cruz Alta, da Leal Divisão Cruzaltense, se encontram com as tropas farrapas lá. E o conflito foi tão grande, com a vitória absurda dos cruzaltenses, porque ficaram estendidos em terra centenas e centenas de farrapos que foram mortos nessa peleia. Foi nesse episódio que, inclusive, a própria Rede Globo utilizou esse episódio e os personagens de Cruz Alta que apareceram na trama da Casa das Sete Mulheres, o próprio Melo Manso, foi quem aparece na novela, na minissérie, recolhendo a Anita Garibaldi, recebendo ela no acampamento. Era o bisavô do Érico e era o comandante em chefe das tropas que lá estavam. Então ela estava desesperada de saber se o Garibaldi tinha morrido. Em 1840, Dom Pedro II assumiu o trono. Com a intenção de pacificar o país e estabilizar politicamente o regime monárquico, o imperador decidiu anistiar os revoltosos com o intuito de pôr fim aos movimentos de revoltas e rebeliões. Mas a iniciativa não obteve resultado esperado. Essa movimentação das tropas, como eu falei para você, se torna muito intensa já no final da guerra. 3, 4 anos antes, os farrapos já estavam sendo pressionados quando fugiram de Caçapava do Sul, porque havia sido tomada Caçapava, e eles largam toda a capital, né? Eles colocam todo o seu governo em cima das carretas, toda a papelada, todos os seus documentos, as armas, enfim, seus mantimentos, vêm em cima das carretas e eles percorrem extensões no Rio Grande do Sul até instalar a última capital, que é em Alegrete. Mas nesse trajeto, olha que interessante, eles param em Cruz Alta. E aqui eles estabelecem um quartel-general que serviu como uma espécie de capital provisória da República Rio-Grandense. E eles comandam a Revolução aqui no mês de janeiro de 1841. E vejam que estiveram aqui o Bento Gonçalves, o Davi Canabarro, o Domingos José de Almeida, a Anita Garibaldi, o Giuseppe Garibaldi, e a Anita carregava nos braços o Menotti, o seu filho que recém havia nascido, pouco tinha nascido, no litoral, em São Simão, perto de Mostardas. Na beira da praia,
Junto a Garibaldi, Anita combateria as tropas imperiais. Recebeu seu batismo de fogo quando o barco foi atacado pela Marinha Imperial em 1839, onde utilizou a carabina para se defender. Anita participou da luta, conduzindo colunas em marchas, organizando um hospital para cuidar dos feridos e combatendo também nas batalhas. Em 2021, ela foi homenageada em seu bicentenário de nascimento por todos os gaúchos, dando seu nome à Semana Farroupilha. A homenagem foi chamada de Os Caminhos de Anita. Anita morena, da pele macia, amante de noite, soldado de dia. Um filho no braço, no outro um fuzil. Um filho no braço, no outro um fuzil. E eu costumo dizer os caminhos de Anita pela eternidade. Uma mulher que foi uma heroína do seu tempo, uma heroína à frente do seu tempo, podemos dizer assim, uma jovem mulher que sai, né, junto com o seu companheiro para desbravar o Rio Grande, para defender, né, a sua luta, e foi extremamente importante na Guerra dos Farrapos. A Anita Garibaldi, que além de lutar no Brasil, lutou na Itália e que representa a força de muitas mulheres. Um momento muito especial para mim, né? Gaúcha, cruzaltense, mulher e também a primeira prefeita de Cruz Alta, porque a gente se reconhece nessa força, nessa bravura da liderança de Anita, e a gente quer representar todas as Anitas do nosso tempo. Anita, menina da verde laguna. Ao lado do peão, a gente tem uma prenda, e é ao lado. E a Anita mostrou isso no passado, da importância de haver o companheirismo nas defesas, né, dos objetivos comuns. E nunca foi tão importante a sociedade olhar e ter esse olhar da importância da união e do companheirismo na defesa dos objetivos da coletividade. Então, a Semana Farroupilha, a homenagear a Anita Garibaldi, traz a importância, sim, da mulher no contexto das revoluções do passado, mas das revoluções atuais que a gente vive também. A Revolução Farroupilha continuou a partir de 1842, porém, começa a ser contida pelas forças militares do governo central. Essa ação foi comandada pelo então Barão de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva. Habilmente, Caxias reprimiu a revolta farroupilha, mas também procurou valer-se da negociação com as lideranças do movimento. Finalmente, em 1º de março de 1845, Caxias e os farroupilhas entraram em acordo e celebraram a paz que pôs fim à mais longa guerra civil brasileira, o Tratado do Poncho Verde. A Revolução Farroupilha deixou uma marca profunda no povo gaúcho no que tange ao sentimento de patriotismo, luta, liberdade e preservação de sua cultura e tradição. O 20 de setembro se transformou no Dia do Gaúcho, quando revivem a epopeia dos farrapos e comemoram os feitos de seus heróis. Setembro é um mês especial. É quando gaúchos do Rio Grande do Sul e gaúchos de outros estados compartilham o mesmo sentimento, aquele apego pelas coisas da terra, pela cultura, pela hospitalidade, gestos de amizade, o chimarrão, o cavalo, uma simples conversa regada por muitos ditados gauchescos. É aquele sentimento que não fica atrelado apenas ao vestido rodado da prenda, a pilcha do peão ou o mate cevado. É o amor às origens. Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo, povo que